Bem, sejam muito bem-vindos, então, à nossa tertúlia literária. Hoje é 18 de junho de 2021. Nós vamos iniciar uma sequência de 4 encontros de estudo da obra do Júlio Verne, chamada A Volta ao Mundo em 80 Dias. Vou explicar rapidamente qual é o plano de estudo dessa obra para a nossa tertúlia. A ideia é que a gente faça hoje um primeiro encontro, onde a gente faça a leitura guiada, comentada, dos 3 primeiros capítulos, que ficaram para a leitura durante essa semana. E realizemos mais 3 encontros, tendo como meta a leitura de 5 capítulos para cada um desses encontros. Então a ideia é que para a semana que vem nós leiamos mais 5 capítulos, e assim sucessivamente até o último encontro desses 4. Os capítulos desse livro não são tão longos, então dá para a gente realizar a leitura de um capítulo por dia, dispensando aí o final de semana, né? Então, de sexta a sexta temos 7 dias, dispensamos aí o final de semana para o nosso descanso, conseguimos realizar a leitura de um capítulo por dia. Esse é digamos, a nossa meta. Esforce-se para alcançá-lo. Se você não conseguir, tudo bem, não tem problema. Leia o que você conseguir e não se angustie com isso, porque a gente ganha velocidade de leitura com o tempo, praticando a leitura, né? Não dá para a gente manter aqui um ritmo muito lento de leitura, porque isso vai acabar esgotando um pouco a nossa paciência com a obra, né? Então, por isso que eu coloquei essa meta. Se você conseguir, amém. Se você não conseguir, tudo bem, esforce-se para fazer a leitura no limite das suas possibilidades. Sugestão: se você tem dificuldade, por exemplo, de parar e ler durante 40 minutos, talvez, pensando na velocidade média de leitura de vocês precisem de uns 40 minutos para realizar a leitura de cada capítulo. Você pode dividir isso durante o dia. Então, leia 15 minutos de manhã, depois leia mais 15 minutos à tarde e mais 15 minutos à noite, né? Isso ajuda a você a constituir a hábito da leitura e te dá essa sensação de que você está conseguindo, evoluindo, né? Quer dizer, é melhor você decompor em pedaços a sua meta de leitura, se você sente que você não consegue, em uma sentada, realizar toda a leitura do capítulo. Não há problema. Então, é sempre importante que vocês monitorem a qualidade da leitura de vocês e as dificuldades que vocês têm. Se tem dificuldade de concentração, sentar 40 minutos, tudo bem. Quebre, então, e comece com leituras de 10, 15 minutos. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, esse é o plano. A ideia é que, depois disso, a gente entre em um ciclo de leituras mais curtas, contos de fábulas. Só um minuto. Bem, você já conhece, né, as possíveis interrupções que nós temos aqui por conta de estarmos em casa. Estava falando sim, você fazer essa leitura, né, monitorando a sua atenção e coisas do tipo, tá? E aí o nosso plano, então, são 4 encontros com esse, vamos estudar 3 capítulos neste encontro e depois 5 capítulos. Depois disso, nós vamos começar um ciclo de leituras menores, contos, fábulas, a gente vai fazer a seleção, e a ideia é que a gente mantenha, assim, de forma paralela, a leitura desses contos e fábulas, que serão reduzidos na semana, um único conto ou uma única fábula para você ler, paralelamente à leitura do restante do livro. E aí nós vamos organizar o encontro para que a gente faça, primeiro, um estudo mais detido do conto ou da fábula do dia, e no final do nosso encontro, a gente volta ao texto do Júlio Verne até a gente concluí-lo, ok? Então, ou seja, a gente vai fazer um esforço de apresentação e estudo de mais ou menos metade da obra, dedicada exclusivamente a esse texto, e depois a gente
avança para um próximo ciclo de leituras e mantém a leitura paralela, e uma discussão também paralela, mas agora mais contida e mais reduzida, do livro do Júlio Verne. Tudo bem? Então, iniciemos aqui propriamente o nosso estudo de hoje. Eu tenho um probleminha de asma, eu estou com um pouco de falta de ar. Então, de vez em quando, eu vou ter que parar para respirar um pouco. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma rápida apresentação do autor, tá? Muito breve, porque como, né, a gente já discutiu aqui, o foco é o texto, e depois a gente já inicia a leitura do texto propriamente dito. Então, Júlio Verne, ou Jules Verne, a depender do... Né, se você está francês, o nome dele é Jules, né? Ou Julie, eu acho que esse S não é pronunciado. Não é, Frank? Pode me ajudar aí no francês? Acho que é Jules Verne. Tá certinho, mestre. Jules Verne, então, é um escritor francês do século XIX, nasceu em 1828, em Nantes, na França. Filho de um advogado bem-sucedido da região. Conta-se que em 1839, então, ou seja, quando ele tinha mais ou menos aí 10 anos, né, de 10 para 11 anos, ele tentou fugir de casa em um navio com destino à Índia, que já, de alguma forma, esse dado biográfico, ele é narrado como uma espécie de antecipação da sua vocação para as narrativas de viagem. Em 1848, então, né, aproximadamente 20 anos, ele passa a viver em Paris. O pai dele se esforça para convencê-lo a seguir a carreira de advogado, mas ele não tem muito interesse, ele já se sente vocacionado à literatura, né? E durante esse período que ele vive em Paris, ele escreve profusamente, mas principalmente pequenos contos e também operetas, né? Operetas são textos para ópera, né? Na verdade, opereta é uma ópera pequena, né? Então ele escrevia também para óperas, que no século XIX foi uma grande febre na Europa, né? Século XVIII, século XIX. Em 1851, ele publica um texto chamado Viagem em um Balão, que passa meio despercebido, né? E em 1852 ele publica um trabalho de maior fôlego, só que é um trabalho não ficcional, uma narrativa histórica sobre um conflito entre os espanhóis e índios peruanos. Em 1854, ele se torna corretor na Bolsa de Paris, então começa a trabalhar como... O corretor seria aquela figura hoje que a gente vê lá do sujeito que está na Bolsa de Valores, né, gritando e vendendo ações. Não inventaram essa profissão hoje, né? Trabalha nessa profissão durante 8 anos, e durante esse período ele ainda conserva, né, a prática da escrita de textos literários, mas sem muito sucesso. Em 1859 ele viaja à Escócia, 61 viaja à Escandinávia, então aí, nas primeiras vezes que ele sai da França e faz uma viagem de fato para outro país, um planeta, eu ia falar. Em 1862 acontece uma coisa importante na vida dele. Ele conhece o Pierre-Jules Hetzel, que será o seu editor. O editor é essa figura que recebe os textos de alguém e publica, mas um editor, né, especialmente nesse caso do Júlio Verne, é mais do que simplesmente receber o texto. Muitas vezes ele intervém fortemente no texto. E a relação entre o Júlio Verne, de um lado, e o Hetzel é justamente uma relação dessa, em que até quem diga que é mais preciso dizer assim, que os textos são os textos do Verne Hetzel, né, porque o Hetzel passou a intervir muito profundamente na escrita dos textos de Júlio Verne, né, pedindo para ele mudar a final, pedindo para ele acrescentar certas coisas ou tirar algumas outras, né? E ele apresenta para esse editor, então, 5 Semanas em um Balão. O editor gosta muito, 5 Semanas em um Balão, né? O editor gosta desse texto e faz um contrato com o Júlio Verne para escrever uma série de textos que estariam reunidas sob o título de Viagens Extraordinárias. E esse texto que nós estamos lendo é um desses textos que foi produzido para essa série, né? Há outros como Viagem à Lua, um texto também famoso dele, Viagem ao Centro da Terra, que é o segundo dessa... E os dois mais famosos, que são
20 mil léguas submarinas, publicado em 1969 para 1970. É um texto muito interessante também, onde aparece uma figura muito conhecida do Júlio Verne, que é o Capitão Nemo. O Nemo lá do desenhozinho, então, inspirado, né? O nome é inspirado, inclusive, nesse texto do Júlio Verne. Em 1872, ele publica Volta ao Mundo em 80 Dias, que é esse texto que nós vamos estudar hoje. Eu vou compartilhar, então, o texto e a gente vai começar a leitura e os comentários. Só um minutinho. Deixa eu tirar a foto aqui do Júlio Verne. A gente vai realizar a leitura, então. Eu destaquei os fragmentos dessa vez. Então, por exemplo, aqui está destacado de amarelo. Então, a Ana Maria vai ler para a gente o texto, né? Quando acabar o destaque amarelo, ela vai dar uma pausa e eu vou entrar, fazer alguns comentários. Aí depois a gente vai para o destaque azul, mesma coisa, e vai alternando, então, para a gente poder ir lendo os fragmentos e fazendo os comentários. Eu ia comentar alguma coisa e me esqueci. Bem, tudo bem, vamos Eu iniciar. acho que você ia dizer que no momento dos comentários, quem quiser comentar também. Isso, não era isso, mas obrigado por lembrar. Então, assim, depois que a gente realizar a leitura, eu vou abrir para o comentário, iniciar o comentário, mas qualquer um pode abrir o microfone a qualquer momento, tá? Pedir a palavra e fazer o seu comentário. Tudo bem? Vamos iniciar aqui, se eu lembrar do que eu ia comentar, eu falo depois. Maria, pode então iniciar a leitura. E aí você vai dando aquele auxílio no inglês. O Franklin auxilia o francês e você o inglês. Ah, tá bom. Então Phileas Fogg aqui, tá? E Passepartout. Aí, tá tranquilo. Capítulo 1. Phileas Fogg e Passepartout se aceitam reciprocamente, um como patrão, o outro como criado. No ano de 1872, a casa número 7 de Savile Hall, Burlington Gardens, casa onde Sheridan morreu em 1814, era habitada por Phileas Fogg, membro dos mais singulares e falados do Reform Club de Londres, embora parecesse fazer de tudo para não chamar a atenção em nada. A um dos maiores oradores que honram a Inglaterra sucedia. Portanto, esse Phileas Fogg, personagem enigmático, a cujo respeito nada se sabia se não tratasse de um homem refinado e de um dos mais famosos gentlemen da alta sociedade inglesa. Ok, lembrei o que eu ia falar, né? Na leitura de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto importante das narrativas, que é o que a gente chama de caracterização do personagem. Em um texto narrativo, você tem alguns elementos que são fundamentais. Um personagem, um espaço, um tempo, né? A ação que se desenrola, ok? E o narrador. Para você bem compreender um texto literário, né, um texto narrativo, você tem que prestar atenção na caracterização do personagem. A caracterização do personagem, em resumo, é como o personagem é apresentado a você. Quais informações você coleta para você poder compor a sua imagem do personagem. Pense o seguinte, como é que nós conhecemos alguém na nossa vida? Como é que a gente conhece alguém? Como é que a gente obtém informações a respeito de alguém? Veja, a gente obtém informações a respeito de alguém de terceiros, assim, daquilo que as pessoas falam, né, sobre essa pessoa. A gente obtém informações que a própria pessoa nos fornece, né, quando ela te conta, por exemplo, coisas da sua vida, quando ela conta informações sobre a sua infância, seus gostos, etc. e tal.
E também nós conhecemos quando nós vemos e presenciamos essa pessoa, vamos dizer assim, performando a sua própria vida. Ora, na narrativa literária, em resumo, acontece a mesma coisa. Nós conhecemos um personagem por aquilo que o narrador nos diz. Então, o narrador é uma das primeiras fontes de informação do personagem. Quer dizer, na verdade, a gente pode dizer que o narrador vamos dizer, é a fonte original, né? E, num certo sentido, a fonte total. Mas, veja, o narrador, ele também se serve de recursos para poder nos apresentar o personagem. Então, de um lado, o narrador, ele te fornece informações diretamente do personagem, né? Ele coloca informações dos personagens na boca de outros personagens e também ele apresenta o personagem em ação, performando. Então, eu posso obter informações do narrador, de um personagem que fala alguma coisa sobre aquele personagem, e também da própria atuação do personagem durante a narrativa. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece nesse texto. A gente vai observar essas três coisas acontecendo. E aí, note uma coisa. Esses três, vamos chamar assim, fontes de informação. Né? O narrador, o personagem e a performance do personagem. Elas podem concordar ou não. Assim como na vida, né? Pode ser que uma pessoa, por exemplo, que esteja se apresentando a você, descreva a si mesmo de um jeito, e quando você observa a pessoa agindo na vida, você nota que ela não é exatamente do jeito que ela se descreve. Ou pode ser que alguém tenha dito alguma coisa sobre uma pessoa, e também você observa que não é exatamente isso. Então, no fundo, você vai formando o seu conhecimento de alguém quando você vai confrontando essas informações. O mesmo acontece no texto literário. Então, você tem a informação que o narrador fornece. Eu esqueci de falar assim, a informação que às vezes o próprio personagem fornece de si mesmo, né? Às vezes o personagem é o próprio narrador, então essas coisas podem se sobrepor, ok? A informação que outros personagens dão a respeito do personagem em tela, e também aquilo que você vê o personagem fazendo. Por exemplo, há contos do Machado de Assis, em que há uma disjunção entre o que o narrador diz sobre o personagem e o que você vê o personagem fazendo, né? Então o narrador diz X do personagem, mas esse mesmo narrador depois coloca o personagem negando aquilo que o narrador diz que ele é. Isso é um recurso de ironia, né? É um recurso irônico. Então o narrador fala, o personagem é X, e quando o personagem performa, quando ele atua dentro da narrativa, ele atua em sentido contrário à descrição do narrador. Então essas coisas podem discordar. Né? Há textos em que a personagem ela vai sendo construída de forma bem lenta. Né? O texto todo pode ser um grande estudo de personagem. E você vai conhecendo o personagem simplesmente pela fala dos outros personagens do livro. Um exemplo desse é O Coração das Trevas, né, um texto famoso, também clássico, do Joseph Conrad, em que um personagem, que é o protagonista, ele só aparece no final do livro. E durante todo o livro, você vai formando o seu conhecimento daquele personagem a partir do que os vários outros personagens dizem a respeito dele. Vamos ver aqui, né, como é que as coisas acontecem. Notem, essa primeira parte, o personagem é apresentado, ainda de forma muito genérica, né, mas o narrador já dá algumas pistas, né, diz, olha só, que ele é um personagem enigmático, né, a cujo respeito de nada se sabia se não tratasse de um homem refinado e de um dos mais famosos gentlemen da alta sociedade inglesa. Então, até agora, na verdade, o sujeito é meio que um enigma, né? Vamos continuar a leitura do texto para ver como é que ele vai detalhando essa descrição. Pode continuar, Ana. Tipicamente inglês, Phileas Fogg talvez não fosse londrino. Nunca foi visto na bolsa, nem no banco, nem em nenhuma das repartições da City.
Tampouco as marinas ou as docas de Londres haviam recebido navio cujo armador fosse Phileas Fogg. Esse gentleman não figurava em nenhum conselho de administração. Seu nome nunca ecoara numa banca de advogados, nem no Temple, nem em Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn. Nunca sofrera nenhum processo, nem no tribunal do chanceler, nem no da rainha, nem do exchequer, ou qualquer tribunal eclesiástico. Não era nem industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor. Não fazia parte nem do Instituto Real da Grã-Bretanha, nem do Instituto de Londres, nem do Instituto dos Manufatureiros, nem do Instituto Russo, nem do Instituto Literário do Ocidente, nem do Instituto dos Advogados, nem tampouco do Instituto de Artes e Ciências Reunidas, patrocinado diretamente por Sua Graciosa Majestade. Não pertencia, enfim, a nenhuma das incontáveis agremiações que pululam na capital da Inglaterra, desde a Sociedade de l'Harmonica até a Sociedade Etimológica, criada com a finalidade precípua de dar cabo dos insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform Club. Ponto final. Então, primeira coisa a gente observar aqui é que a caracterização do personagem começa por por um procedimento de caracterizá-lo negativamente. Negativamente em que sentido? Negativamente não é pejorativamente, tá? Negativamente é por aquilo que ele não é. Né? Notem, ele vai fazendo uma lista de tudo que não se sabe sobre o Phileas Fogg. Isso é muito interessante. Nós notaremos depois que isso não é gratuito. Isso não é gratuito. Na verdade, é um dos elementos de uma boa narrativa é que as informações que aparecem não sejam gratuitas. Gratuito quer dizer o seguinte, é uma informação que é colocada no texto e que não se vincula nada mais de importante no interior da narrativa, né? No complexo narrativo. Não é esse caso. Então, notem, o que ele fala é o seguinte, olha, tipicamente em inglês, Phileas Fogg talvez não fosse londrino. Então já começa assim, com talvez não fosse de Londres, né? E aí ele começa, nunca foi visto na bolsa, tão pouco, e aí vai fazendo uma lista, assim, de coisas, né, de lugares, melhor dizendo, né, de espaços públicos, de repartições, de instituições, né, das quais Phileas Fogg não faz parte. Não faz parte. Então, nota, ele, lá no início, no primeiro parágrafo, ele fala desse caráter enigmático de Phileas Fogg. E agora ele reforça esse caráter enigmático na medida em que ele está descrevendo o personagem pela negativa, por aquilo que ele não é, por aquilo que nós não sabemos. Aqui já entra um aspecto muito interessante desta narrativa particular, das narrativas do Jules Verne, de forma mais geral, e também das narrativas de ficção científica, de forma mais abrangente, que é essa relação entre o que conhecemos e o que não conhecemos, do desconhecido. Né? Se você bem notar, isso vale até para filmes de ficção científica. Né? Os filmes de ficção científica, a ideia de algum elemento desconhecido que entra na realidade e perturba a ordem do desconhecido perturba a ordem do conhecido. Então você tem um elemento desconhecido externo que entra na realidade conhecida e perturba essa ordem. Ela aparece em inúmeras realizações da ficção científica. Eu estou falando da ficção científica porque o Júlio Verne é considerado um pai da ficção científica. Neste texto especificamente, a gente pode olhar e não encontrar muitos elementos que se tornaram bastante canônicos da ficção científica. Canônicos quer dizer, né, aqueles elementos que se tornaram assim, que fazem, na verdade, a gente reconhecer o gênero. Ok? Mas eu vou tentar mostrar para vocês durante a leitura que há, sim, certos aspectos que, de fato, podem vincular essa obra a esse gênero. Né? Então, entra, em primeiro lugar, esse aspecto do desconhecido.
que é aquilo que nós não sabemos sobre esse personagem. Então, a sua descrição começa pelo negativo. Nós vamos ver que isso tem uma função, tem uma funcionalidade dentro da narrativa. Nessa parte aqui em que ele faz uma espécie de brincadeira, né, com o fato de que na Inglaterra desse período, né, você tinha associação para tudo. As pessoas se reuniam em associações para qualquer coisa, né? Então ele vai listando aqui todas as associações as quais o nosso protagonista também não fazia parte, né? E aí ele encerra a descrição do Phileas Fogg, dessa parte, né, dizendo assim: Phileas Fogg era membro do Reform Club, ponto final. Então note, o sujeito ele é aqui caracterizado até esse ponto, né, apenas como membro de uma dessas inúmeras sociedades que pululavam na Inglaterra daquele tempo. É óbvio que quando você diz isso, você disse muita coisa, né? Mesmo que nós, tudo bem, a gente pode dizer, mas hoje nós estamos mais afastados do tempo, não sabemos exatamente o que era esse Reform Club. Ele vai aqui detalhar um pouco mais, mas isso ainda assim é pouco para você saber sobre alguém, né? A gente agora vai passar para uma outra etapa da descrição, mas é importante notar, então, que a descrição começa pelo negativo, por aquilo que nós não sabemos, e aí já entra em destaque, já se destaca na narrativa esse aspecto do desconhecido, né, do elemento desconhecido, que de alguma forma se instala aqui no nosso mundo conhecido, né, e começa a causar algum tipo de perturbação. Pode continuar, Ana Maria. A quem porventura surpreenda gentleman tão misterioso fazer parte dos quadros dessa ilustre associação, responderemos que nela entrou por recomendação dos irmãos Baring, em cujo estabelecimento gozava de crédito ilimitado. Dom de certa respeitabilidade de Phileas Fogg, sem dúvida contribuindo para isso o fato de seus cheques serem descontados sem qualquer problema de sua conta corrente, invariavelmente no azul. Aqui é um elemento cultural muito reconhecível, não é? É o fato de que a gente pode perguntar, mas como é que um sujeito que é completamente enigmático, que não pertence a nenhuma, né, que é desconhecido, pode pertencer a um desses clubes, que, como nós veremos à frente, era um clube de aristocratas, onde se reunia a nata, né, da sociedade inglesa da época, né? E aí a razão disso é nada mais do que o dinheiro que ele tinha na conta. Os irmãos Baring, como nós veremos a seguir, são acionistas, ou acho que até mais que acionistas, são administradores de um banco, né? Então notem aí, né, o dinheiro como a porta de entrada dele na alta sociedade, porque fora isso não havia nenhuma outra razão conhecida, né, para que ele ingressasse nessas sociedades. A partir daqui ele vai falar um pouco sobre a riqueza, né, do Phileas Fogg, mas também, se você notar, né, a gente não vai ler esse trecho, mas quem leu percebe que a origem da riqueza também não é conhecida. Então, de um lado, o personagem não é conhecida e a origem da sua riqueza também é um mistério, não é conhecido. Vou pular essa parte aqui. Aqui tem uma ilustração. Uma coisa interessante é que os livros do Júlio Verne, quando publicados ainda durante sua vida, né, eram sempre publicados com muita ilustração. E isso era um dos aspectos também, assim, que ajudaram na propagação da sua obra, né? As pessoas gostavam muito, além da leitura, do texto, das ilustrações. As ilustrações, muitas vezes, permitiam você, digamos, visualizar a descrição de certos artefatos tecnológicos que são descritos na sua obra. Então, por exemplo, o Nautilus, que é o submarino do 20 mil léguas submarinas, né? Ele faz uma descrição detalhada no livro, só que é difícil, né, você ler a descrição e ir compondo uma imagem na sua cabeça, especialmente no caso de um artefato tecnológico que não existia à época. Na época que ele escreveu esse livro, não existia, não havia sido construído ainda, a não ser experimentalmente, de forma muito amadora, os submarinos, né? E aí as ilustrações, então, enriqueciam
a esse tipo de descrição, né? E enriqueciam o texto do Verne. Vamos lá. Pode ler aí, Nana. Embora sua vida fosse um livro aberto, ele fazia tão matematicamente e sempre a mesma coisa que, insatisfeita, a imaginação procurava além. Viajara? É possível, pois ninguém dominava o mapa-mundi menor do que ele. Não havia lugar, por mais remoto que fosse, sobre o qual ele não parecesse ter um conhecimento especial. Às vezes, mas em poucas frases, concisas e claras, corrigia os 1000 rumores que circulavam no clube a respeito de viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades e suas palavras, de tal forma os fatos terminavam sempre por justificá-las. Às vezes soavam como que inspiradas por um sexto sentido. Era um homem que devia ter viajado por todos os quadrantes, mentalmente, pelo menos. Aqui entra um elemento importante na narrativa, nós já conseguimos perceber a narrativa, como nós sabemos, é a narrativa de uma viagem que ele fará, dando a volta ao mundo, né? E essa informação aqui, obviamente, ela se conecta muito, muito profundamente com essa viagem futura. Então, nós sabemos que ninguém sabe exatamente se ele viajava, né? Como ele diz aí, viajara, né? É possível, né? Pois ninguém dominava o mapa-mundi melhor do que ele. Então já dá esse caráter, digamos assim, não esse caráter, mas nos informa o conhecimento que ele tinha, né, do mapa-mundi, né, e a gente tende a acreditar que não era, tende a especular que não se tratasse apenas de conhecimento obtido por meio do estudo dos mapas, né. Só que também isso fica também ali, né, na penumbra, não sabemos exatamente se ele viajava ou não, mas essa informação já começa a caracterizar o nosso personagem segundo aquilo que nos interessa. Isso é outra coisa importante, né? O personagem, as características do personagem que são expressas, elas devem interessar na medida em que elas se vinculam, o mais fortemente possível, com as ações que serão desempenhadas por esse personagem. Então aqui já começa a ficar, a descrição começa, né, a se perfilar para se ligar com a ação. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Os meus alunos que estão aí no segundo ano, a gente está estudando lá as classes de palavras, né? E nós vimos lá que os substantivos, né, são aquelas classes, é a classe que reúne as palavras que designa os entes do mundo, as coisas, né, do mundo. Só que nós temos duas classes que são muito importantes na descrição de alguma coisa. Os adjetivos e os advérbios, né? Eu até disse que o advérbio está para o verbo, mais ou menos como o adjetivo está para o substantivo, né? O adjetivo, ele nos informa uma propriedade, um predicado, uma qualidade, ele especifica o substantivo. Então, quando a gente está lendo a descrição de um personagem, nós temos que prestar bastante atenção nos adjetivos e também nos advérbios. Eu queria destacar aqui um primeiro aqui, para a gente já começar também a formar uma imagem, né, mais precisa do nosso personagem. Ele diz assim, ó, embora sua vida fosse um livro aberto, ele fazia tão matematicamente e sempre as mesmas coisas. Então, olha que adjetivo, desculpa, que é um advérbio, né? Que advérbio que é utilizado para fazer a descrição, né? Matematicamente. Né? Depois a gente vai mapear alguns outros adjetivos e advérbios para a gente começar a perceber o tipo de figura que vai se perfilando à medida que a descrição vai caminhando. Pessoal, todo mundo calado aí, eu estou entendendo que é porque está entendendo, né? Mas se quiserem participar, acrescentar alguma coisa, perguntar, à vontade. Se não, continuemos a leitura. Ana Maria. O que era incontestável é que fazia muitos anos que Phileas Fogg não saía de Londres. Os que tinham a honra de conhecê-lo um pouco, mas
um pouco mais de perto, afirmavam que, excetuando-se o trajeto retilíneo que ele percorria diariamente para ir de sua casa ao clube, ninguém jamais o vira alhures. Seu único passatempo era ler os jornais e jogar whist. Nesse jogo silencioso, tão afeito ao seu temperamento, ele ganhava assiduamente, mas esses ganhos nunca entravam em sua carteira, representando parcela significativa de seu orçamento beneficente. Era manifesto, aliás, que Mr. Fogg jogava por jogar, e não para ganhar. O jogo, para ele, era um combate, uma luta contra uma dificuldade, porém, uma luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga, o que condizia com sua natureza. Phileas Fogg não tinha mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas mais honestas, nem parentes, nem amigos. O que havemos de convir é mais raro. Phileas Fogg morava sozinho em sua casa de Savile Hall, onde ninguém penetrava. De sua vida íntima não se falava. Bem, notem aqui, ó, vou destacar mais um adjetivo aqui, ó, que não é um adjetivo, digamos, do Phileas Fogg, mas que está vinculado ao que ele faz, né? Ele diz assim, ó, o trajeto retilíneo que ele percorria diariamente para ir, então, matematicamente, retilíneo, né? Olha só os adjetivos que são utilizados para descrever ou Phileas Fogg, diretamente, ou a forma como ele faz as coisas, né? Aqui nessa parte também a gente começa a perceber um outro elemento também do caráter do Phileas Fogg. A sua paixão pelo jogo, né? Pelo um jogo especificamente, né? O whist. É um jogo de cartas, o whist, tá? E só que essa informação aqui final é interessante. Ó. O jogo para ele era um combate, uma luta contra uma dificuldade. Porém, uma luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga, o que condizia com sua natureza. Então, note, a gente começa a perceber que ele tinha uma espécie de ímpeto da disputa, um ímpeto do combate, né? Só que esse ímpeto não se manifestava na forma de como por exemplo se manifesta na forma de um guerreiro, na forma de um aventureiro, de um Marco Polo, por exemplo, né? De um aventureiro que precisa usar o seu corpo, né? Se movimentar, usar a força física para poder cumprir a sua, digamos, a sua aventura. Não. Phileas Fogg é uma figura que é mais intelectual, mais racional. Então ele diz assim, olha, uma luta, mas uma luta sem movimento. E aqui a gente começa a perceber uma coisa, que pode até parecer paradoxal. A gente vai notar que, durante a descrição, o narrador vai chamando a atenção para esse aspecto do Phileas Fogg que tende ao imobilismo, que tende a, digamos, a quietude, o que de alguma forma parece um pouco contraditório com o fato da própria jornada que ele vai fazer. Mas a figura dele é a figura da imobilidade. Ela começa a ser descrita como uma figura da imobilidade. Já vi outros trechos onde isso também está destacado. Então a gente já sabe, né, bem, que o personagem, ele é enigmático, não sabemos muita coisa sobre ele, não sabemos a sua origem, não sabemos a origem da sua riqueza. Mas sabemos que ele, aparentemente, até o ponto aqui na descrição, ele parece ser um sujeito muito meticuloso, muito disciplinado, que é descrito, inclusive, com esses adjetivos, né, que são matematicamente, o advérbio, né, o adjetivo retilíneo, né, que parecem descrever muito mais um aparato tecnológico do que uma pessoa. Okay? E, além disso, é também uma espécie de tem uma tendência ao repouso, né? a ficar a quietude, ao imobilismo, né? Então note que é uma figura bem curiosa, né? A gente vai avançar. Aí tem esse outro aspecto também importante aqui.
Phileas Fogg não tinha mulher nem filhos. O que pode acontecer às pessoas mais honestas. Aqui até eu acho que é uma ironia, né? Porque o Júlio Verne não teve uma vida familiar das mais, assim, das mais agradáveis, né? Ele tinha uma certa disputa, uma relação não muito amistosa com a esposa, e também uma relação com o filho que não era muito amistosa no início, mas para o final da vida a coisa se resolveu melhor, né? Então acho que tem um pouco disso. Mas outra coisa importante também aqui é começar a notar que o Phileas Fogg, ele é descrito também como uma pessoa como que desvinculada socialmente. Notem, a gente não sabe nada sobre ele, né? Ele não tem mulher, não tem filho, né? E aí diz assim, ó, o que nem parentes, nem amigos. Então note como a figura vai surgindo aí também, né, além de enigmática, como assim, quer dizer, isso na verdade isso reforça o seu caráter enigmático, né? Mas tem esse aspecto como de uma afirmação da individualidade, em uma posição muito marcada com uma pessoa que tem vínculos sociais, né? Então ele, aparentemente, uma espécie de ilha, né, do ponto de vista social. Vamos avançar aqui. Pode ler aí, Ana Maria. Tem uma pergunta Tá. Deixa eu ver aqui. Professor, iremos ler os 3 capítulos juntos? Não, veja bem, a ideia, Maria Clara, é que a gente leia. Esses 3 capítulos eram para ter lido na semana, né? E aí eu selecionei alguns fragmentos para eu ir lendo e fazendo comentário. Essa aqui vai ser a dinâmica. Então a gente vai definir uma meta de leitura para a próxima semana. A ideia é que vocês leiam durante a semana e depois, aí no encontro, eu seleciono fragmentos para a gente ler. Não vai dar para ler assim, todos os 3 capítulos integralmente, ok? Deixa eu ver. Desculpa, seria até bom alguém me ajudar no chat aí, porque instituições, me parece, também fazem parte do tipo comum do gentleman inglês. Esse comentário foi feito há mais tempo, então eu não sei em que parte foi feita. Vamos retomar aqui. Acho que é na parte que fala que ele não pertencia nem a essa instituição, nem aquela outra. Sim. A casa de Savile Hall, sem ser suntuosa, primava pelo extremo conforto. Aliás, considerando a invariável rotina de seu ocupante, o serviço doméstico era reduzido. Em compensação, Phileas Fogg exigia de seu único criado uma pontualidade e uma disciplina extraordinárias. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, Phileas Fogg demitira James Forster, o moço tendo sido condenado por ter lhe trazido a água da barba esqueci como é que lê isso. Não, 80 graus Fahrenheit. 80 graus Fahrenheit, em vez de 86. Isso. E aguardava seu substituto, que devia se apresentar entre 11 e 11h30 da manhã. Phileas Fogg, perfeitamente sentado em sua poltrona, com os 2 pés paralelos, como os de um soldado na parada, mãos pousadas nos joelhos, copo espingado e cabeça erguida, observava a marcha do ponteiro do relógio de parede. Aparelho complicado que indicava a hora, o minuto, o segundo, o dia, o mês e o ano. Às 11h30 em ponto, conforme sua rotina invariável, Mr. Fogg sairia de casa rumo ao Reform Club. Bem, notem aqui, né, como ele abre com essa descrição da casa, mostrando que a casa não tinha grandes luxos, né, era uma casa confortável, mas não era uma casa assim, né, luxuosa, né, destacando esse aspecto que é, na verdade, até um aspecto muito ligado à concepção vitoriana da vida, né? Ele é inglês, né? A gente chama desse período aí de um período vitoriano, né? Que foi o período
em que a Inglaterra estava sob o reinado da Rainha Vitória, né? E havia pelo menos essa ideia, né? Provavelmente ela não era tão verdadeira assim, né? De que se valorizava, né, aquilo que era o econômico. Então era assim, era a ideia do burguês, né, o burguês que economiza, que vive parcimoniosamente, que guarda a sua renda, poupa a sua renda e não esbanja em luxo. E aí essa figura, o Phileas Fogg tem um pouco disso, né? Então veja, a casa era orientada para o conforto, né, e não tanto para o luxo, né? Aí vamos notar como, mais uma vez aqui, né, os adjetivos que são, e como ele aparece, né? Olha só, primeiro, é até meio chocante a gente saber que ele demitiu o criado dele, porque o criado dele trouxe uma água para a barba, né? Não sei se você sabe, mas às vezes para ter um método de barbear, que você coloca uma água quente para abrir os poros, né, e tal. E ele trouxe a 84 graus Fahrenheit, quando na verdade deveria ser 86. Se você traduzir o Fahrenheit para o grau Celsius, isso é a diferença de 1 grau Celsius. Então, é como se ele tinha que trazer a 31 e ele trouxe a 30. Acho que é mais ou menos isso a conversão, né? E por isso ele foi demitido. É só por isso. Então a gente já vê assim, né? Como ele era exigente nesta questão aí da disciplina, né? Da precisão. Agora, olha aqui, ó. Phileas Fogg, perfeitamente sentado em sua poltrona, com 2 pés paralelos. Note como as coisas, né? Esse aspecto, digamos assim, da precisão vai aparecendo toda hora na descrição do sujeito, né? Os 2 pés paralelos, como de um soldado na parada. Mãos pousadas, né? Um soldado, lembrando também esse aspecto militar, né? do seu comportamento. Mãos pousadas nos joelhos, corpo espigado e cabeça erguida. Observava a marcha do ponteiro do relógio de parede. Note que o relógio de parede aí aparece como uma espécie de imagem maquinal do próprio Phileas Fogg. Note que o Phileas Fogg é descrito como um relógio, praticamente como um relógio. Inclusive, esse misto, essa coisa não digo ambígua, mas essa união meio de contrários do movimento e do repouso, né? Então, o relógio é um objeto que fica parado, mas que está em permanente movimento. Permanente movimento, né? Só que um movimento sincronizado, um movimento sempre no mesmo ritmo, né? Então, note essa figura, né, essa imagem, né, do Phileas Fogg sentado de frente para o relógio, numa posição assim, quase de natureza assim, militar, né, todo muito bem composto, né, retilíneo, os pés paralelos, etc. e tal, né? Então o relógio aparece como uma espécie de figura simbólica, mas um simbolismo, digamos, de natureza tecnológica do próprio Phileas Fogg. Então o relógio é como se fosse uma imagem, um espelho que transforma, né, o caso do Phileas Fogg, em um dispositivo mecânico, um dispositivo tecnológico, né? Daqui a pouco, no final do capítulo, eu vou aprofundar um pouco mais nesse aspecto, né? Porque eu tenho aí uma tese para defender, né? Professor? Sim, diga, Anne. Até agora, o que eu tô achando interessante na história é porque ele é descrito como uma pessoa muito séria, que só literalmente faz tudo no automático, mas muito fechada. Uhum. Exatamente, Anne. Aí, isso é interessante para depois, na introdução do segundo personagem. Isso vai se tornar ainda mais interessante. Mas quer falar mais alguma coisa? Eu só quero ver logo essa parte, porque eu li até onde o senhor falou, então eu não cheguei ainda direito. Tá bom. Exato, ele é uma figura. Tem até uma parte aqui, não sei se eu destaquei essa parte, que fala dos afetos, né? Que ele nunca tinha expressado tristeza, alegria. Né? Ele era uma espécie de máquina mesmo, né? Literalmente. Vamos lá, acho que esse aqui é o último fragmento. Alex, Oi, vai lá. posso dizer algo que também está me chamando a atenção na descrição dele? Ah. Para pegar
a fala aí da Anne, né? O que me chama a atenção é essa relação ambígua entre ele ser extremamente consistente, assim, né, nas suas práticas, repetitivo, funcionando como eu achei fantástica a relação que tu está destacando com o relógio, né, da parede, e ao mesmo tempo se mantém sobre ele a imagem de um personagem enigmático, né? Ou seja, ele é consistente, mas não previsível. Ou melhor, ele é ao mesmo tempo previsível, porque se conhece Uhum. essas práticas cotidianas e constantes, mas a dimensão do enigma permanece o tempo todo sobre ele, né? É uma coisa que está me chamando muita atenção. Valeu. Exatamente. Esse aspecto aí que o Frank levantou é importante porque é justamente o seguinte, note isso, né? Como é que alguém pode ser tão metódico, tão matematicamente preciso, e ao mesmo tempo guardar esse conteúdo do enigma, o conteúdo do desconhecido? Então, note que forma uma figura ambígua, num certo sentido, porque ele tem, digamos, todas as propriedades da previsibilidade. Né? Ou seja, note, a ciência hoje, tal como nós conhecemos, ela é um esforço de saber que se dirige para o padrão, para o que é regular. Então, nós procuramos, nossos esforços científicos, decifrar as regularidades, decifrar os padrões. Por quê? Porque é como se a gente reconhecesse que é o que a nossa inteligência pode alcançar. Né? Ele tem, de um lado, toda essa característica, ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele parece ser um objeto científico perfeito, na medida em que ele é regular, na medida em que ele é padronizado, rotineiro, etc. e tal, né? Nesse mesmo objeto, nós capturamos tudo isso e ainda assim sentimos que não conhecemos muito bem aquilo. Ora, quem estuda, por exemplo, física, note, se você estudar física, né, com esse olhar, você vai notar, por exemplo, o que é a matéria? Você pode ter uma equação que te diga a relação da matéria com a energia, por exemplo, a relação da matéria com várias outras grandezas. Mas a pergunta é, nós sabemos que diabo é isso? A matéria? O que é a matéria? Então, note, a física tem disso, né? A cosmologia também, né? A gente estuda as regularidades. Pense, por exemplo, né, a nossa grande teoria cosmológica, ou melhor dizendo, cosmogônica, que é o Big Bang, né? Então a gente estuda o cosmos, extrai os padrões, as regularidades, aquilo que nós chamamos de leis, né? E aí no final isso nos conduz a um momento, que é o tal do Big Bang, né? Que é um momento onde todo o nosso conhecimento perde o sentido. Conhecimento da física. Porque o Big Bang, né, é um momento em que, assim, você fala, né, que toda a matéria e energia estava contida em um espaço menor do que a ponta de uma agulha, né? Pronto. Aquilo parece, assim, uma explosão na nossa inteligência, né? Então ele guarda esse aspecto, que é um aspecto que é, como eu já disse, muito explorado nas ficções científicas. Então aqui é um primeiro elemento da ficção científica que está muito fortemente representado na própria figura do Phileas Fogg. Essa relação ambígua e contraditória entre um objeto que aparentemente pode ser conhecido muito com os nossos esforços científicos, mas que está sempre escapando também das nossas investidas de conhecimento. Ana Maria, continue aí para a gente... O senhor é francês e se chama John? Desculpa, só para situar aqui, né? Depois disso aqui, né, aí o criado, então, apresenta o novo criado, quer dizer, o candidato a criado, né, do Phileas Fogg. Aí eles vão agora começar uma conversa. Aí essa primeira fala é do Phileas Fogg. Pode continuar. O senhor é francês e se chama John? Perguntou Phileas Fogg. Jean, se não se incomodar, cavalheiro,
respondeu o recém-chegado. Jean Passepartout, apelido que me ficou, inspirado em minha aptidão natural a me sair bem de situações difíceis. Creio ser um rapaz de bem, senhor. Mas, para ser franco, tive diversas profissões. Fui cantor ambulante e artista de circo, fazendo acrobacias como Leotard e dançarino na corda bamba como Blondin. Em seguida, fui ser professor de ginástica, a fim de tornar meus talentos mais úteis. E, por último, sargento dos bombeiros, em Paris. Tenho, inclusive, incêndios notáveis no meu currículo. Mas já se vão 5 anos que deixei a França e, querendo gozar de uma vida doméstica, tornei-me valete na Inglaterra. Ora, encontrando-me desocupado e tendo sido informado de que o Sr. Phileas Fogg era o homem mais exato e sedentário do Reino Unido, apresento-me na residência do cavaleiro, na esperança de aqui viver sossegado e até mesmo esquecer esse apelido Passepartout. Bem, aí aqui a introdução do segundo personagem, que é o Jean Passepartout, né? Passepartout pode ser traduzido do francês como chave mestra, ou seja, chave que abre qualquer porta, né? E é por isso que ele diz que esse apelido, né, ficou porque inspirado na minha aptidão natural de me sair bem em situações difíceis. O Passepartout aqui faz a síntese do que ele é na narrativa. Vocês guardem isso, esta definição do seu nome, que ela vai se confirmando durante todo o livro, né? Eu sei que isso pode soar um pouco como spoiler, mas não é um spoiler, porque a gente percebe muito rápido as regras de uma narrativa como essa. Então, guardem isso, né? Ele é uma espécie, ele de fato, a chave mestra, ele se sai, ele acaba dando certas coisas para ele no final das contas, ele acaba conseguindo, né, se livrar das situações mais difíceis, né? Agora já foi spoiler. Agora já foi spoiler, né? Mas é o que eu disse, não é spoiler, porque é igual quando você assiste, sei lá, por exemplo, eu estava assistindo esses dias uma série do Netflix chamada Lupin, que é baseado, inclusive, num outro autor francês, né, o Leblanc, e o Lupin, o Arsène Lupin, é um personagem que é um ladrão de casaca, né, só que é um ladrão super sofisticado, né, que só rouba a elite, né, francesa, e que é super inteligente, passa a perna na polícia, etc e tal. Quando você está assistindo uma série como essa, toda hora acontece aquela peripécia em que o personagem ele fica em uma situação, digamos assim, em que aparentemente ele vai ser derrotado. Mas é claro que você já sabe de antemão que ele não será derrotado, porque não faz sentido ele ser derrotado, porque senão a série acaba, entendeu? E se ele é derrotado, você sabe que aquela derrota é provisória. Então, entendeu? Não é um spoiler, porque a gente percebe muito rapidamente esse elemento da narrativa, esse tipo de narrativa. Eu queria agora só, então, chamar a atenção de vocês uma coisa, né? Duas coisas, né? É que vou começar aqui do final, né? Quando o Passepartout fala do que ele ouviu a respeito do Phileas Fogg, né? E ele dizendo assim, que fui informado de que o senhor Phileas Fogg era o homem mais exato e sedentário do Reino Unido. Né? Então, nota, lembra aquilo que eu falei? De que a sua descrição está destacando esse aspecto do sedentarismo, do imobilismo. Né? Agora, por outro lado, notem como que o próprio Jean Passepartout se apresenta. Né? Fazia acrobacias, professor de ginástica, bombeiro. Né? Note, Passepartout é o oposto do Phileas Fogg. Né? A gente já consegue perceber isso só nesse momento, né? O que Phileas Fogg tem de sedentário, Passepartout tem de ativo. Né? Então, Passepartout é o elemento do movimento aqui. Né? É o elemento que vai da expansão, digamos assim, né? É o elemento que vai desenvolver, que vai assim, ser o elemento dinâmico da narrativa. Né? Aí aqui nós temos um elemento que se
um leitmotiv, né, ou vamos chamar um tema, né, um motivo. Uma coisa interessante você fazer quando você está lendo um texto é identificar esses temas. Tema é o quê? Alguma coisa que ocorre recorrentemente. Pode ser no interior da própria narrativa, ou pode ser quando a gente pensa de forma mais abrangente na literatura. Então eu vou identificar para vocês aqui alguns motivos, digamos, que tenho certeza que vocês vão identificar tanto na literatura como no cinema. Então, por exemplo, o primeiro motivo que aparece aqui já nesse texto, a dupla. A dupla. Notem, Don Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e o Sr. Watson, o gordo e o magro, né? E agora, né, Phileas Fogg e Jean Passepartout. Então, note, essa ideia da dupla, ou, por exemplo, lá naquele filme também, eu lembrei agora de um filme, do Duro de Matar. Não, Duro de Matar não, Tinha um filme, assim, de ação, que fez muito sucesso na década de 90, não me lembro exatamente o nome. Acho que era Máquina Mortífera. Não sei. Mas tinha uma dupla de policiais. Essa ideia também da dupla de policiais, né? Então, esse elemento da dupla. Pode falar, Frank. Não, eu só ia fazer um pequeníssimo complemento. Há personagens também que parece que reúnem essa dupla num só, né? Como o Coringa, e ver aqui a lembrança. O Duas Caras também, né? Exato. Porque, na verdade, é o seguinte, é possível, dá pra gente pensar sempre essas duplas como uma espécie de um personagem compósito. Então, é como se tivesse um personagem, no fundo, que é composto. Por quê? Porque quando você tem essas duplas, esses personagens começam a atuar de forma muito complementar. Quem já leu, por exemplo, o Don Quixote, sabe que a narrativa do Don Quixote inicia só com o Don Quixote. Então, o Don Quixote sai para um primeiro ciclo de aventuras, né? Essa primeira parte é interessante, você conhece o personagem, né? Mas quando o Don Quixote depois sai no segundo ciclo de aventuras, aí nesse momento entra o Sancho Panza. E é perceptível como muda a dinâmica da narrativa, né? O Sancho Panza, ele entra como um elemento que, de alguma forma, eleva a narrativa. Porque ele entra como um elemento que é o contrário, o contraditório. Então, note uma coisa, gordo e magro também, né? Don Quixote e Sancho Panza, um idealista, outro materialista. Um representa, digamos assim, as aspirações ideais, o outro as aspirações mais materialistas. Então é muito comum que esses personagens de dupla sejam como que eles tenham essas oposições complementares. Que aqui a gente já começa a perceber nesse próprio aspecto de que o Phileas Fogg é descrito com essa tendência à imobilidade, ao sedentarismo, e o Passepartout já é apresentado de primeira como esta figura do movimento do dinamismo. E depois a gente vai, durante a narrativa, a gente vai perceber outros aspectos, né? Bem, e outra coisa também que eu queria chamar a atenção é para a narrativa de viagem. Essa aqui, né, não é nenhum spoiler, é uma narrativa de viagem, ok? Também tem uma enorme tradição na literatura. Podemos, por exemplo, nos remontar às próprias origens da literatura ocidental com a Odisseia, né? A Odisseia de Homero, que é o retorno de Odisseu à sua casa, depois que se conclui a Guerra de Troia. Então é uma narrativa de viagem. Mas aí você tem, né, o Don Quixote é também uma narrativa de viagem, né, de périplo, né? Você tem, por exemplo, do John Bunyan, um livro também muito famoso da mística cristã, que é O Peregrino, essa ideia também da viagem, da peregrinação, né, como uma imagem da vida, também tem uma rica literatura, então tem esse elemento da viagem. Identificar esses temas é útil para você ir comparando como que esse tema aparece nesse texto e como que ele aparece em outros textos, né? Então, há analogias possíveis. Então, por exemplo, a analogia dos pares que são opostos e se complementam, ela se aplica perfeitamente até esse ponto do texto, né? Podemos dizer. Ao que tudo indica,
essas duas personagens formarão uma espécie de personagem compósito em que tem esse elemento da oposição e da complementariedade ao mesmo tempo. Né? Agora, eu queria também destacar o fato que nesse capítulo aqui, o Phileas Fogg, que é o que é apresentado, né? O Passepartout no finalzinho tem essa apresentação, mas o capítulo é dedicado à apresentação do Phileas Fogg. O foco narrativo aqui, ele é importante. O Phileas Fogg ele é apresentado desde o ponto de vista da opinião pública. Notaram isso? Quer dizer, o que o narrador está expressando é a visão da, chamamos aqui de opinião pública, né? Talvez não seja um bom termo, opinião pública, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Mas é a visão, e mais precisamente a visão da aristocracia, da burguesia dessa época. É como é que aquele grupo ali de aristocratas, burgueses, viam Phileas Fogg. Então, note, o foco narrativo, o narrador, ele tem uma perspectiva da sua narrativa. E a perspectiva aqui é a perspectiva daquela elite inglesa, e como é que aquela elite via a figura do Phileas Fogg. Então a narrativa, né, é desde esse ponto de vista do que a gente está chamando aqui, de forma genérica, de opinião pública. Isso é um ponto importante, né? E aqui a gente conhece já um pouquinho também do Passepartout, descrito pelo próprio. Então a primeira informação que nós temos do Passepartout é a informação dele mesmo, é ele descrevendo a si mesmo. Né? Então, de um lado, né, por quê? Gente, é até óbvio, né? Porque Passepartout era um criado. É óbvio que ele era invisível à opinião pública. Então, não seria possível, né, fazer... Bem, até poderia ser, né? Mas seria mais difícil, digamos, você fazer uma descrição do Passepartout desde o ponto de vista da opinião da elite. Claro que ele não era um elemento daquele grupo, no sentido simbólico, né? No sentido das representações ali que vigiam naquele grupo. Então, isso é interessante, porque o Phileas Fogg aparece descrito desde o ponto de vista da opinião pública, ou seja, desde o ponto de vista da sua fama naquele grupo, e o Passepartout é apresentado por si mesmo, porque ele não tinha fama, ele não era conhecido. Então, interessante, por quê? Porque note que esse aspecto da narrativa já posiciona os dois elementos naquela sociedade. Né? Esse aspecto já nos informa a posição relativa dessas duas figuras, desses dois personagens, na hierarquia daquela sociedade. O Franklin botou aqui que o Hobbit também parece que vai nessa linha. Qual linha, Frank? Só para eu... Tudo bem, Maria Clara. Narrativa das viagens, inserir o personagem numa... Ah, sim. Isso, é verdade. O Hobbit também tem essa... Bem, passemos agora aos fragmentos aqui que eu selecionei do segundo capítulo. Acho que selecionei vou ser mais rápido, eu acho. Alguém quer comentar alguma coisa aqui até agora? Estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Maria, vai lá. Capítulo 2, Passepartout se convence de que finalmente encontrou seu ideal. Palavra de honra, ruminou Passepartout, um pouco espantado no início. Conheci no Madame Tussaud bonecos tão cheios de vida como o meu novo patrão. Convém aqui explicar que os bonecos de Madame Tussaud são estátuas de cera muito visitadas em Londres, às quais só falta realmente o dom da palavra. Durante os poucos instantes em que entrevira Phileas Fogg, Passepartout analisara rápida, porém minuciosamente, seu futuro patrão. Era um homem que devia andar pelos 40 anos, rosto nobre e bem feito, de estatura alta, que uma sutil barriga não enfeava, cabelos e suíças louros, testa lisa,
sem apresentar rugas nas têmporas, tez mais pálida do que corada, dentes perfeitos. Parecia possuir, no mais alto grau, o que os fisionomistas chamam de repouso na ação, faculdade comum a todos que trabalham mais do que o alardeiam. Calmo, flegmático, olhar cristalino, a pálpebra imóvel, era o tipo notável do inglês de sangue frio, muito comum no Reino Unido, e cuja atitude um pouco acadêmica o pincel de Angélica Kauffmann reproduziu magnificamente. Observado nos diversos atos de sua existência, esse gentleman sugeria uma criatura bem equilibrada em todas as suas partes, estabilizada, tão perfeita quanto um cronômetro de Leroy ou de... É que, de fato, Phileas Fogg era a exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão de seus pés e de suas mãos, pois no homem, assim como nos animais, até esses membros são órgãos reveladores do temperamento. Phileas Fogg pertencia ao grupo das pessoas matematicamente exatas, que, nunca afobadas e sempre prontas, economizam os próprios movimentos, escolhendo invariavelmente o caminho mais curto. Não desperdiçava um olhar para o teto, não se permitia um gesto supérfluo. Nunca fora visto, nem emocionado, nem alterado. Era o homem menos apressado, mas o mais pontual do mundo. O leitor há de compreender, contudo, porque ele vivia sozinho e, por assim dizer, à margem de quaisquer relações sociais. Ciente de que na vida somos forçados a administrar atritos e como atritos atrasam, não os procurava com ninguém. Bem, notem, o segundo capítulo, ele introduz como uma espécie de síntese da descrição que foi feita no primeiro capítulo, né? Só que agora, note que essa descrição, ela se inicia desde o ponto de vista do Passepartout. Então, o que acontece é que ele fala aqui, né, olha, durante os poucos instantes em que entrevira Phileas Fogg, Passepartout analisara, rápido, porém minuciosamente, seu futuro patrão. E aí começa a fazer a descrição. Nota que essa parte aqui é até engraçada, né? Que ele compara o Phileas Fogg a um boneco de cera. Né? Pessoal, só uma coisa. Vocês estão vendo essas notinhas aqui, né? Essas notinhas são notinhas explicativas. Então, eu não vou parar para explicar isso, porque isso já está no próprio texto, né? Então, vocês... Então, quem era Madame Tussaud? Veja lá na notinha, que a notinha explica, tá bom? Vou me ocupar desses aspectos mais importantes da narrativa. Então, note, né? Ele é comparado, mais uma vez, né? A ideia do imobilismo, né? A ideia do repouso. E isso fica até expresso de forma mais clara quando ele diz aqui, né? Que parecia possuir, no mais alto grau, o que os fisionomistas chamam de repouso na ação. Então, note que a visão que o Passepartout tem do Phileas Fogg, ela se harmoniza perfeitamente com a visão que a opinião pública tem do sujeito. Então nós temos, de um lado, a primeira apresentação do Phileas Fogg, que o narrador faz, expressando como a aristocracia e a burguesia, a elite, vou chamar de elite só para simplificar aqui, a elite daquela época, da sua época, via a figura, e agora temos a descrição do Passepartout, que casa perfeitamente, né, as duas coisas. Cadê? Mais uma vez, ele aparece, ele é agora comparado expressamente, né, com um relógio, né, tão perfeito quanto um cronômetro de Leroy ou Earnshaw. Então, mais uma vez, né, se destaca, temos esse aspecto maquinal do sujeito. Aí aqui, né, a gente vai entrar agora na descrição do Passepartout, eu queria pensar com vocês aqui uma coisa.
Notem uma coisa. Vocês concordam comigo que o Phileas Fogg, ele é descrito com uma tal, assim, com esse conteúdo da precisão, né? Aí vou só reforçar aqui, olha só, os adjetivos que aparecem aqui descrevendo o Phileas Fogg, o que ele fazia, né? Ó, os adjetivos advérbios, né? Então, um certo trecho assim, fazia tão matematicamente, né? O trajeto retilíneo, horários cronometricamente determinados, num passo ritmado, né? Com seus dois pés paralelos, num gesto automático. Então, notem, matematicamente, retilíneo, ritmado, paralelo, automático. Note, Phileas Fogg é uma espécie de robô. Vocês conseguem notar? Então, é curioso, porque é óbvio que nessa época as pessoas ainda não representavam robôs e etc e tal. Mas o Phileas Fogg, de alguma forma, ele é descrito quase como um androide. E olha que, na verdade, há certas obras em que um androide aparece mais humanizado do que o próprio Phileas Fogg, né? Então, esse aspecto maquinal, esse aspecto, assim, tecnológico, né, aparece na figura do Phileas Fogg, né? Depois ele vai conservar uma relação com a própria jornada que ele vai fazer, mas é, de alguma forma, uma espécie de culto, né? O personagem é uma espécie de culto não seria uma boa palavra, né? Mas é a expressão já, né, de uma certa visão da máquina, do robô, da tecnologia e da relação que isso conserva com o humano. Note que é como se a gente tem uma certa sensação de que falta alguma coisa de humano no Phileas Fogg. Vocês concordariam com isso? É assim, eu diria assim, que o que sobra nele de maquinal falta na mesma proporção de humano. Realmente, professor, porque ele não demonstra parecer dar, sem mostrar sentimentos. Então, né? É interessante pensar, né, nesse também. Olha como o Phileas Fogg, ele, sabe, uma leitura mais rápida desse texto, ele parece uma figura, ele é um estereótipo, né? Ele é, na verdade, um estereótipo, né? Um estereótipo é esse tipo de personagem em que você exagera, digamos, certos aspectos em detrimento de outros, e os personagens tendem a perder complexidade. Por exemplo, são os personagens de contos de fada. Se você pensar, por exemplo, lá naquelas histórias como, por exemplo, das irmãs, como é que é aquela da menininha do sapato de vidro, de cristal, Gata Borralheira, acho que é a Gata Borralheira, né? Note como aquela figura da irmã, da filha dedicada ao pai, que se dedica... Cinderela, estão dizendo aqui. Isso, a Cinderela, exatamente, a Cinderela, né? Como ela é estereotipada também, né? Você pensa assim, meu Deus, mas como é que pode existir uma pessoa tão devotada, digamos assim, tão humilde, né? Tão devotada à humildade como uma pessoa como essa. Então, o estereótipo, ele tende a fazer isso, a exagerar um certo aspecto, né? Só que nessas personagens, por exemplo, do Conto de Fada, você exagera um aspecto que você reconhece como sendo do humano. Então, por exemplo, a devoção, a humildade, são coisas que nós vemos em seres humanos. Então, você exagera um certo aspecto do caráter que você ainda reconhece como pertencente ao humano. No Phileas Fogg, isso parece que já vai para um outro lado, né? Ele é um estereótipo que parece muito mais um estereótipo de um robô, de um androide, do que provavelmente de um humano. Né? A Esther comentou aqui que parece que ele não tem sentimentos. Isso, exatamente, esse elemento, o conteúdo afetivo, e é aí onde está o nosso estranhamento, é aí que a gente sente, digamos, a ausência. É justamente na falta aí dos sentimentos, né? Na falta desse conteúdo afetivo. Por quê? Porque é como se toda essa precisão, de alguma forma, negasse o conteúdo afetivo do sujeito.
Por quê? Porque, note, o conteúdo afetivo é, de alguma forma, o conteúdo dinâmico da nossa vida, né? É o que nos tira da rotina, que nos tira, que nos impede de ser essa coisa sistemática, maquinal, precisa. Concordam com isso, né? Então, por exemplo, todo mundo se esforça pra caramba para ser disciplinado, mas aí tem um dia que você está com preguiça. Tem um dia que você está muito excitado com alguma coisa e não consegue parar para se concentrar. Então, esse elemento afetivo tem esse caráter mais expansivo, esse caráter mais anárquico, mais caótico. Então, o Phileas Fogg é uma espécie de sujeito em que se tirou todo esse elemento que é caótico, que é desregrado, que é anárquico, e sobrou somente a disciplina, a ordem, a precisão. Né? E aí, notem uma coisa, e ele é um indivíduo isolado do ponto de vista social. Mas isso também é o que é visto de fora, né? Porque até agora, do que eu li, pelo menos, a única fala dele foi ele perguntando para o Passepartout o nome dele, né? Então, Isso. também não tem muita expressão mesma dele aqui, né? Perfeito, muito bem que a Ana Maria observou. Ah, Até agora, exatamente, até agora a gente está ouvindo falar do personagem. Teve só um trechinho em que nós o vimos performando, que foi o trecho em que ele está lá esperando o Passepartout, né? O terceiro capítulo é que a gente vai começar a ver ele, digamos, de forma mais ele em performance, né? E a gente vai poder comparar se o que as pessoas pensam dele corresponde. Então, muito bem, até agora é o que a gente ouviu falar dele. Vamos avançar agora, porque agora começa a apresentação do nosso segundo personagem, que é o Passepartout. quanto a Jean, vulgo Passepartout, autêntico parisiense, fazia 5 anos que morava na Inglaterra, onde exercia o ofício de criado e procurava, em vão, um patrão que combinasse com ele. Passepartout não era em absoluto um desses frontins ou mascarilhos, que todo engomado, focinho empinado, olhar implacável e retina seca, não passam de despudorados pernósticos. Não. Passepartout era um excelente rapaz, afável, com os lábios um pouco salientes, sempre dispostos a degustar ou acariciar uma criatura delicada e atenciosa, dono de uma dessas simpáticas cabeças redondas que gostamos de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha os olhos azuis e a pele rosada, o rosto suficientemente gordo para que pudesse ver as próprias bochechas, peito largo, compleição forte, musculatura definida, além de uma força admiravelmente desenvolvida, pela ginástica praticada na adolescência. O cabelo, castanho, era um pouco rebelde. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de modelar a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para aplacar a sua, 3 escovadas e pronto. Afirmar que o caráter expansivo do rapaz combinava com o de Phileas Fogg é o que não autoriza a prudência mais elementar. Passepartout seria aquele criado visceralmente exato que o patrão precisava? Para certificar-se disso, só testando. Após uma juventude movimentada, como vimos, Passepartout aspirava ao sossego. Note que o próprio narrador, ele já começa, ele já expõe uma coisa que, quando ele está fazendo a descrição do Passepartout, a gente começa a questionar. Porque, note, mais uma vez, né, o Passepartout ele é descrito desde esse ponto de vista do dinamismo, da força, né, da musculatura definida. Notem que, embora ele seja gordo, né, ao ponto de poder ver as suas próprias bochechas, aliás, eu adorei essa descrição, porque eu fiquei imaginando se alguém consegue ver as próprias bochechas. Claro que consegue. Nossa, não, eu e acho. também um ser comparado com um boneco de cera e o outro dizer que era ginasta, né? É um movimento
E a falta dele. Exatamente, né? Então, reforçando esse aspecto da oposição, né? Então, você fica pensando, mas como é que esse cara vai conseguir servir um sujeito que é, né, uma máquina, né? Que é uma expressão, assim, do relógio, né? A gente já começa a duvidar de que isso pode dar certo, né? E o próprio narrador pergunta assim, né? Afirmar que o caráter, quer dizer, elabora, né? Afirmar que o caráter expansivo do rapaz combinava com o de Phileas Fogg é o que não autoriza a prudência mais elementar. Passepartout seria aquele criado visceralmente exato que o patrão precisava? Para certificar-se disso, só testando. É interessantíssimo, porque note que há um conteúdo aqui, digamos, científico, né? A resposta a essa pergunta só poderia ser descrita, só poderia ser firmada ou infirmada por meio de um teste, né, que é o que, digamos, ocorrerá na narrativa. Note, né, quando ele diz assim, ó, após uma juventude movimentada, né, então Passepartout sempre esse elemento dinâmico do movimento, né, Passepartout agora aspirava ao sossego, né, coitado, não sabia o que eu esperava, né. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá, não tem mais muito, não. Pode continuar a leitura aí, Ana. Passepartout, após a badalada das 11h30, ficou sozinho na casa de Saville Row. Pôs-se imediatamente a inspecioná-la. Percorreu-a do porão ao sótão. A casa, asseada, bem arrumada, austera, puritana, equipada para o serviço doméstico, foi do seu agrado. Sentiu-se dentro de uma bela concha de caramujo, mas uma concha iluminada e aquecida a gás, pois o hidrogênio carburado ali supria todas as necessidades de luz e calor. Passepartout não teve dificuldades em encontrar o quarto que lhe haviam destinado no segundo andar. Combinava com ele. Com campainhas elétricas e tubos acústicos o punham em comunicação com os aposentos do mezanino e do primeiro andar. Sobre a lareira, um relógio elétrico estava sincronizado com o relógio do quarto de Phileas Fogg, e os dois aparelhos batiam simultaneamente o mesmo segundo. Isso me vem a calhar, ruminava Passepartout. Tá bom. Ana Maria, vou tirar aqui umas partes, por causa do horário, tá? Mas aqui essa parte aqui é uma parte em que ele olha, né, a lista de afazeres que estão descritas ali perto do relógio, né? E a lista também é mais uma expressão do quão metódico e sistemático é o Phileas Fogg, né? Tem tudo definido, o horário que o Passepartout tem que fazer, etc e tal, né? E o Passepartout meio que vê aquilo e acha que, pronto, consegui o sossego que eu tanto procurava, né? Vamos avançar agora no próximo capítulo, porque no próximo capítulo é onde a gente vai agora assistir o Phileas Fogg atuando. E aí a gente consegue, vamos tentar verificar se as coisas se coadunam, né? A descrição que o narrador faz desde o ponto de vista da opinião pública, a percepção que o Phileas Fogg tem do seu patrão, e agora o seu patrão mesmo atuando. Vai lá. Entabula-se uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg deixava sua casa de Saville Row às 11h30, e após pisar 575 vezes com o pé direito à frente do esquerdo e 576 vezes com o esquerdo à frente do direito, chegou ao Reform Club, um prédio espaçoso erguido na Pall Mall, cuja construção não custou menos de 3 milhões. Bem, note, né? Olha como o narrador descreve, né, a ação do Phileas Fogg, né? Primeiro, dá a hora exata em que ele saiu, né? Então, saiu da sua casa às 11h30. E depois dá um número de passos que ele deu, né? Com cada um dos pés. Então, note como o narrador vai reforçando esse aspecto da precisão do Phileas Fogg, né?
Mas aqui ainda, digamos, é o narrador, né? Vamos avançar aqui para próximo aqui, vai lá. Ao 12:47, esse gentleman se levantou da mesa e se dirigiu ao grande salão, aposento suntuoso, decorado com quadros exuberantemente emoldurados. Ali, um criado entregou-lhe o Times intacto, cujo laborioso desfolhamento Phileas Fogg realizou com a mão segura de quem era feita aquela operação. A leitura do jornal ocupou Phileas Fogg até às 4:45 e a do Standard, que lhe sucedeu, até o jantar. Essa refeição deu-se nas mesmas condições que o almoço, com o acréscimo de um Royal British Sussu. Às 5:40, o gentleman reapareceu no grande salão e mergulhou na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, outros membros do Reform Club entravam no recinto e se aproximavam da lareira, onde ardia um fogo de carvão de pedra. Eram os parceiros de sempre de Phileas Fogg, jogadores de whist, aficionados como ele. O engenheiro, Andrew Stuart, os banqueiros, John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro, Thomas Flanagan e Gauthier Ralph, um dos administradores do Banco da Inglaterra. Personagens ricos e ilustres, mesmo naquele clube cujo quadro de sócios incluía eminências da indústria e das finanças. Ok. Bem, então aqui, ó, o narrador faz de tudo, note, para reforçar, então, esse aspecto disciplinar, metódico, sistemático do personagem, né? Então, olha, ao 12:47, né, o que ele se levantou, se dirigiu à mesa, né? Aí depois pegou o jornal, aí às 3:45 passou para um outro jornal, né, leu até o jantar. Então, note como tudo parece combinar, se coadunar muito fortemente com as descrições que anteriormente do Fogg. Na verdade, que ele agora expressando, dando expressão na ação, né, àquilo que nós já sabemos dele, né, que foi descrito anteriormente. Aí agora, gente, ó, aqui vai entrar o momento em que o Phileas Fogg vai começar uma conversa com os parceiros deles de whist. E notem uma coisa, a conversa ela é introduzida por um assunto que estava rondando ali, né, que estava aparecendo nos jornais. Deixa eu ver aqui. Como tem vários aqui, não dá para fazer um diálogo. Eu vou ler aqui, tá, Ana Maria? E então, Ralph, indagou Thomas Flanagan, em que pé está o caso do assalto? Então, nota, conversa sobre um assalto, né? Na minha opinião, respondeu Andrew Stuart, o banco pode dar adeus para o dinheiro. Espero, ao contrário, que agarremos o assaltante, discordou Gauthier Ralph. Inspetores de polícia, gente muito esperta, foram despachados para a América e a Europa, distribuídos por todos os principais portos de embarque e desembarque. Quer dizer, será difícil esse cavalheiro escapar. Ora, isso significa que temos a descrição do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, retrucou seriamente Gauthier Ralph. Aí você pensa, como é que assim, não é um ladrão? O sujeito roubou o banco, não é um ladrão? Aí alguém pergunta, como assim? Não é um ladrão? O indivíduo que subtrai 55.000 libras em dinheiro vivo? Não, respondeu Gauthier Ralph. Seria por acaso um industrial? Gracejou John Sullivan. O Morning Chronicle garante tratar-se de um gentleman. Então, olha, interessante, né? Porque como a gente também vai percebendo certos preconceitos, certas concepções que circulavam. Então, por exemplo, o sujeito que roubou o banco não era um pé rapado, então ele não é um ladrão. Ele não pode ser recebido. Note como até hoje o negócio parece assim, né? Até hoje a gente usa certas palavras, a gente usa marginal, a gente usa ladrão, a gente utiliza bandido, as palavras mais assim vis, né, e mais insultuosas para se dirigir a quem rouba, por exemplo, um supermercado, né,
para quem rouba uma bicicleta, para quem rouba um carro, né? E utiliza contraventor, né? Ou várias outras, né, para as pessoas que participam de esquemas, né, muito maiores e que, na verdade, é muito mais danosos para a sociedade, né? Quem dava essa resposta não era outro senão Phileas Fogg, né? Então, Phileas Fogg dizendo, né, que era um gentleman, cuja cabeça emergia nesse momento da maçaroca de papel aglomerada à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg saudou os colegas, que lhe retribuíram a saudação. O episódio em questão, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam acaloradamente, acontecera 3 dias antes, 29 de setembro. Um maço de cédulas, perfazendo a fantástica soma de 55 mil libras, fora extraviado do guichê do tesoureiro-chefe do Banco da Inglaterra. Aí aqui, gente, notem uma coisa, né? Aquilo que eu falei. Uma boa narrativa, como esse caso, nada é gratuito. A coisa que a gente, à medida que você vai lendo esse capítulo, né, pode parecer que esse elemento aqui, do roubo, é apenas um elemento utilizado para introduzir a conversa que vai se dirigir até, digamos, a parte mais importante, né, que é digamos assim, o início da peripécia, ou do périplo, do personagem. Só que o que é estranho é o seguinte: por que que o autor gasta tanto tempo e dá tanto detalhes? Fala de que o banco foi roubado, ele dá as circunstâncias do roubo, e ainda mais, fala até a quantia que foi roubada. Então você começa a desconfiar que talvez esse elemento não entrou gratuitamente na narrativa. A gente vai ver isso depois, futuramente. Eu vou pular algumas partes aqui, tá? Ele está falando ainda do roubo, tá? Então, assim, para você ver, né, que eu queria mostrar como esse elemento, o roubo aqui, ele é detalhado, né? Várias e várias circunstâncias, tanto do roubo como dos esforços da polícia para poder pegar o ladrão, que eles não sabem quem é. É uma figura enigmática também, eles não sabem quem foi que roubou, né? Eles não têm tem um retrato falado, mas muito vago. Bem, aí aqui, ó, vou ler essa parte aqui, que é quando começa-se ali digamos, o conteúdo da conversa que vai ser o motivo, né, da viagem do Phileas Fogg. Vamos lá. Sustento, disse Andrew Stuart, que as chances estão a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem astuto. Ora, pense bem, replicou Ralph, não existe nenhum país onde ele possa se refugiar. Está bem. Aonde imagina que ele possa ir? Não faço ideia, respondeu Andrew Stuart, mas afinal de contas, a terra é vastíssima. Antigamente até que era, disse Phileas Fogg a meia voz. Emendou, sua vez de cortar, cavalheiro, acrescentou, passando o baralho a Thomas Flanagan. A conversa foi interrompida durante a vaza, durante aquela rodada. Mas logo Andrew Stuart a retomou dizendo, por que antigamente? Porventura a Terra diminuiu de tamanho? Então, note, ele fala que a Terra é vastíssima, o Phileas Fogg diz, antigamente era. E ele fala, como assim antigamente? A Terra diminuiu de tamanho? Aí, sem dúvida, opinou Gaultier Ralph. Concordo com Mr. Fogg. A Terra diminuiu, uma vez que atualmente a percorremos 10 vezes mais rápido do que 100 anos atrás. E é isso que, no caso que nos ocupa, tornará as buscas mais ágeis. E, ao mesmo tempo, mais fácil a fuga do ladrão. Então, note, né? Que a ideia é que, bem, a Terra, óbvio que a Terra não mudou de tamanho. Só que hoje, na verdade, na época, né, do livro aí, você tinha muito mais, nessa época, não sei se vocês sabem, mas nessa época estava se desenvolvendo de forma muito forte o trem, né? Na Índia, por exemplo, já havia uma linha considerável, né? A Inglaterra também já tinha, né? Então tinha também as embarcações marítimas que levavam passageiros, né? Atravessando os mares. Então você tinha os veículos, vários veículos, meios de transporte que tornavam as viagens agora muito mais rápidas. Então, um percurso que você levava antes meses para fazer, você fazia agora em dias.
Sua vez de jogar, Mr. Stewart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo... Peraí, eu pulei aqui. Mas o incrédulo Stewart não se convencera, e terminada a partida insistiu. Convém admitir, Mr. Ralph, ele prosseguiu, que encontrou uma maneira curiosa de dizer que a Terra encolheu. Quer dizer, só porque hoje a percorremos em 3 meses. Em apenas 80 dias, disse Phileas Fogg. Note, ele fala... O sujeito fala em 3 meses, né? E 3 meses são o quê? São 90 dias. 3 meses são 90 dias, né? Mas o Phileas Fogg, a sua proverbial precisão, né? Não são 90, são 80 dias. Né? Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, 80 dias depois que o trecho entre Rothal e Allahabad, que é, acho que se não me engano, um dos trechos, inclusive, lá na Índia, que eles estavam terminando, foi inaugurado na Great Indian Peninsular Highway. Eis o cálculo feito pelo Morning Chronicle. Aí aqui tem aqui o cálculo, né? Então, ó, a saída, né? E o destino, e quantos dias você leva e quais meios de transporte você usa. Então, por exemplo, de Londres a Suez, né? Do canal de Suez, né? Que ficou famoso esses dias aí, por aquela... Ficou impedido de embarcações de passar, né? Por conta de um navio que ficou parado lá. Então, de Londres a Suez, 7 dias usando trem e navio. E aí ele vai fazendo aqui, ó, de Suez a Bombaim na Índia, né, tal, e vai, não vou ler isso aqui não, vocês podem ler. E aí faz toda a soma aqui, 80 dias. Aí o sujeito responde, sim, 80 dias, exclamou Andrew Stuart, que inadvertidamente cortou justo num triunfo real. Mas sem contar o mau tempo, ventos contrários, naufrágios, descarrilamentos, etc. Note, isso é importante. O que ele está chamando a atenção? Ora, 80 dias, mas 80 dias sem contar com o imprevisível, sem contar com aquele elemento que não está sob... Lembra, a gente falou assim do desregrado, daquilo que é a contingência, do acidental, daquilo que não está previsto. Aí, o que Phileas Fogg respondeu? Incluindo tudo. Respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar, pois dessa vez a conversação não respeitava mais o whist. Mesmo que os hindus ou os indígenas roubem os trilhos, exclamou Andrew Stuart. Note, a primeira aparição de um elemento não ocidental na narrativa. Hindus e indígenas. Né? E olha como é que eles aparecem. Eles aparecem como ladrões de trilhos. É um dos aspectos que eu quero que vocês tentem mapear durante a leitura. Como que aquilo que é estranho aparece no interior da narrativa. Estranho aqui, de estrangeiro, mas especialmente mais do que estrangeiro, porque Passepartout é um estrangeiro também aqui, mas como não conhecido. Então, nesse caso, o não ocidental, aquilo que não é reconhecível como parte do nosso grupo. Como é que ele aparece? Nota, a primeira aparição deles aqui aparecem como ladrões de trilhos. Mesmo que interceptem os trens, saqueiem os vagões, escalpelem os passageiros. Nota, a primeira aparição do elemento não ocidental aqui, como ela aparece? Como um criminoso que rouba, saqueia e escalpela. Não sei se você sabe o que é escalpelar. É você tirar essa parte aqui da cabeça, aqui do couro, né, com cabelo e tudo. Você passa aqui a faca aqui, ó, e arranca. Deixa só o osso aqui à vista, né? Incluindo tudo, respondeu Phileas Fogg, que, abaixando o seu jogo, acrescentou 2 trunfos reais. Andrew Stuart, de quem era a vez de embaralhar, juntou as cartas observando. Teoricamente, o senhor tem razão, Mr. Fogg. Na prática, porém, na prática também, Mr. Stuart. Queria vê-lo tentar. Só depende de você, só depende do senhor. Vamos juntos. Deus me livre, exclamou Stuart. Mas apostaria de olhos fechados 4.000 libras. Que uma viagem dessas, feita sob tais condições, é impossível. Mais do que possível, ao contrário, rebateu Mr. Fogg. Muito bem, faça então a volta ao mundo em 80 dias? Sim, por que não? Quando? Imediatamente. Então, nota, ele desafia o Phileas Fogg a fazer a viagem. Lembra lá no início do primeiro capítulo, em que, quando ele descreve o Phileas Fogg, ele diz que o Phileas Fogg
gostava do whist porque ele tinha esse espírito de luta, ou seja, o espírito de desafio. Então, assim, ele desafiou alguém que aceita desafios. E aí ele disse, por que não, então? Aí o cara pergunta, quando? Imediatamente. Bem, eu não vou, como já deu as 2 horas, né, que a gente planejou, eu vou deixar essa última parte aqui, não vou ler. Mas aqui, na verdade, é só o momento em que eles oficializam a aposta. Eles oficializam a aposta. Então, o Phileas Fogg é desafiado, aceita o desafio, eles fazem uma aposta de 20 mil libras. Então, se ele conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias, ele receberá 21 mil libras. Eles lavram a ata da aposta e o Phileas Fogg, então, volta para casa depois, né, e até interessante porque ele fala, né, bem, tá bom, já que a gente apostou, então vai lá para sua viagem, né, já que você falou, não, ele falou assim, não, o trem só sai às 9 horas, eu tenho tempo ainda, e mostrando mais uma vez como ele é impassível, como tudo para ele parece estar planejado, já previamente planejado. Pessoal, queria agora ouvir aí os comentários de vocês, antes da gente... Quem se atreve aí? Posso? Vai lá, vai lá. Na verdade, é muito mais um agradecimento, né? Porque vários elementos que tu destacou aí, Alex, na tua exposição, né? Pô, me ajudam a perceber melhor, perdão, a ler melhor o romance, né? Tentando manter a atenção sobre esses elementos de composição dos personagens, essa relação de dualidade, por exemplo, com o Passepartout, essas comparações minuciosas que vão aparecendo através de elementos como o relógio, como o cronômetro, e que são importantes assim, para a definição do personagem. A relação com o jogo, né? O Whist lá, e como isso aparece no finalzinho, como tu disse muito bem, nenhum elemento aí está solto, né? O cara retoma lá no final do 3º capítulo um elemento que é apresentado logo no início do primeiro, né? Ou seja, por que está presente aquele item lá no primeiro? Um jogo de Whist, que aliás é a única prática, né, que ele se dedica, que eu acho que envolve outras pessoas, assim, mas não pelo envolvimento com as pessoas, mas por um desafio que é muito pessoal, né, ele desafia a si mesmo. Muito, muito legal. Então, eu tô curioso, na verdade, só cheguei até esse ponto do livro aí, a minha leitura foi bem lenta, tu sabe disso, mas eu estou bem curioso aí pro andamento da leitura. Obrigadão, Alex. Alô. O objetivo desse exercício é justamente esse, é treinar o olhar. A gente treinar o olhar para poder ver o texto, digamos assim, né, com outros olhos, né? A gente tem que ver o texto assim, como um ciclope, né? O ciclope, que não, o ciclope é que tem um olho que é totalizante, esqueci agora a figura mitológica, mas é assim, você tem que olhar com... Né, ler em várias camaleão também. A Bruna comentou aqui que o jeito que o Júlio Verne descreveu as cenas e as situações é impressionante. Ela já ouviu falar sobre o livro, mas nunca tinha tido a curiosidade de lê-lo até entrar no projeto, e sinceramente achou muito bom e genial. Bruna, muito obrigado. Eu estou compartilhando com a Bruna também, não conhecia e eu estou querendo terminar de ler logo. Só daqui a uma semana. Ana Clara Rosário, que... já, Franklin. Pessoal, então, exatamente, olha só, é legal quando a gente faz exercício, né? Lê um texto e vai observando esses aspectos. De fato, a leitura vai ficando muito mais interessante, ficando muito mais envolvente, né? Então, note, eu destaquei aqui alguns pontos que eu quero que vocês prestem atenção na leitura. Um deles é o que eu já destaquei ali, que é como que o elemento estranho aparece na narrativa. E, mais precisamente aqui, o elemento estranho, eu quero dizer o seguinte, como que os não ocidentais aparecem nessa narrativa. Isso é importante, gente, porque o narrador, tem que tomar cuidado com isso, o narrador é uma figura, digamos assim, ele pode ser
pensado como uma espécie de personagem também, né? Só que a gente tende a esquecer, a gente tende a conceber o narrador mais ou menos como a gente concebe Deus. Quer dizer, como alguém que está descrevendo de forma objetiva aquilo que ele vê. E a gente elimina, muitas vezes, elimina, não, a gente não percebe que o narrador também carrega os preconceitos da sua época, etc e tal. E nesse caso não é só o narrador, né? Ali é um personagem. É o que está na boca de um personagem. Então, o personagem, então, que faz aquele comentário, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso agora, é o próximo passo. Então, hoje a gente viu como que os personagens são caracterizados. Agora vamos prestar atenção nesse outro aspecto aí, porque isso vai se tornar cada vez mais frequente na obra. Mas pode falar, Frank. Não, na verdade, você ia destacar que eu tenho duas alunas, né, do nosso campus, no Maranhão, né? Para quem não... Aqui hoje? Para mostrar daí. Eu não sei se elas permanecem, mas estiveram aqui durante a maior parte da discussão, que são a Thaís e a Lidiane, né? Então, são duas alunas excelentes, assim, e fico muito feliz que elas tenham aceitado o convite. Eu tenho certeza que elas aprenderam muito também aqui. Lidiane está aqui ainda. E a Thaís. Thaís acho que Thaís já foi. pode ter... mas fiquei muito feliz em vê-las aqui. Valeu. Bem-vinda. Bem-vindas. Sempre honrado com a presença de vocês. Lidiane, você quer falar? Boa tarde, boa noite, né? A partir das 6 horas. Isso. E como o professor Franklin falou, para mim foi um convite especial. Amei a discussão, amei o que foi apresentado nessa tarde e que outras oportunidades vocês convidam a nós, passo para o professor Franklin para ele passar para nós que a gente está dentro. E obrigada, contribuiu muito, uma experiência ótima, aprendi bastante também. É só isso mesmo. Agradeço, Lidiane, inclusive por ouvir o seu sotaque aí, saudade do sotaque do Maranhão. Já morei aí. E fique, assim, toda sexta-feira, a partir das 16 horas, nós temos esse encontro. E é nesse mesmo link aí. Então, fique à vontade, sinta-se convidado. Alguém mais? Quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Ana Clara, que prazer vê-la aqui. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Tudo bem, eu gostei muito também. Bacana. Esther, quer falar alguma coisa? Cri, cri, cri. Bem, então vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou... Ana Maria, desliga o teu... Tá dando um eco. Teu microfone, por favor. Vamos fazer o seguinte, então. Para a próxima semana, a gente vai ler os 5 próximos capítulos. Então, capítulo 6, 7, 8... Não, 6 não, né? Estou viajando aqui. A gente leu 3, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Então, até o capítulo 8, ok? Realizaremos a leitura desses 5 capítulos e vamos voltar, fazer um comentário, aprofundar outros aspectos e aprofundar aqui a nossa leitura, tudo bem? Então, nesse encontro de hoje, eu queria que ficasse, então, na memória de vocês, a necessidade de você prestar atenção na caracterização do personagem, numa narrativa. Como é que o personagem é apresentado para você? Então, aqui nós vimos na aula de hoje que o principal personagem, que é o Phileas Fogg, ele é apresentado para a gente, digamos assim, de 3 formas, né? Com 3 origens de informação. A primeira é o narrador que o descreve desde o ponto de vista da opinião pública, né? Da visão da elite a qual ele pertencia, do grupo a qual ele pertencia. O segundo
da percepção do Passepartout. E o terceiro é quando a gente o vê atuando, e a gente percebe uma coisa, há uma harmonia entre essas três coisas, o que reforça o caráter estereotipado do nosso personagem. Então, o nosso personagem, de fato, é um estereótipo. E não estou dizendo isso no sentido negativo, não, tá, gente? No sentido pejorativo. Estou apenas identificando esse dado, né? Vimos também, né, como que o segundo personagem, que é o Passepartout, é descrito desde o seu ponto de vista, ele é apresentado para nós, né? Depois o narrador também dá algumas informações adicionais, né? Mas no primeiro momento, o Passepartout é apresentado por ele mesmo, né? Vimos como é que só esse elemento já posiciona os dois personagens na hierarquia social. Então, um pode ser descrito desde o ponto de vista da opinião pública, porque ele é uma figura, digamos, de alguma envergadura pública. O outro não pode ser assim descrito porque ele é apenas um criado. Né? Mas vimos também como é que esses personagens vão formar uma espécie de compósito, um personagem composto, em que se complementam ao mesmo tempo em que se opõem. O Phileas Fogg é essa figura sistemática, disciplinada, que tende ao imobilismo, que tende, né, a imagem por seus movimentos, né? Então tende ao repouso, né? Ao passo que Passepartout é essa figura física, musculosa, dinâmica, né? A figura do movimento, né? E a gente vai ver como é que essas duas coisas vão se desenvolver no curso da obra. Destacar também esse aspecto meio maquinal do Phileas Fogg, né? É como se fosse uma espécie de antecipação da figura do robô, né, que depois vai aparecer muito nas narrativas de ficção científica. É isso. Então, vou interromper aqui a gravação, agradecer a presença de todos e espero vocês até a próxima semana. Quem quiser, depois da gravação, ainda ficar mais um pouquinho para conversar, a gente ainda pode aqui gastar uns minutinhos. Até semana que vem. Tem que sair, então já vou falar logo. Eu gostei muito, viu? Estou gostando muito dessa leitura. E eu tô amando porque o senhor explica mais detalhadamente os pontos que eu não consegui ver muito. Eu ainda estou criando meu senso crítico, então isso está ótimo. Ah, que bom, Anne. Maravilha. Vamos continuar, então, aí nosso esforço. Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau. Tchau. Fica aí, Franklin, rapidinho. Fico sim. Esqueci onde é que para a gravação aqui. Aqui.